Bem-vinda, bem-vindo ao Preta Voz. Eu estou bastante empolgado porque esse é o nosso primeiro vídeo do canal e eu não poderia deixar de falar para vocês, de fazer uma breve apresentação, falar quem eu sou. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é que eu sou, antes de mais nada, curioso. E assim como dizia Paulo Freire, através da pedagogia da autonomia, a curiosidade é uma das coisas mais importantes para que a gente aprenda, para que a gente faça a leitura do mundo, né? Para que a gente saiba o que a gente está fazendo aqui, para onde a gente vai, mesmo que talvez a gente não encontre essas respostas ao longo da nossa existência. E esse vídeo é para que a gente aborde assuntos diversos, como você deve ter reparado no nome do canal. Preta Voz já diz muita coisa, já tem bastante pistas aí com esse nome do canal para que a gente entenda e para que a gente vá se conhecendo e absorvendo aos poucos, entendendo o que significa os próprios significados das coisas, a própria realidade que é feita através dos significados e os nossos sentidos que a gente vai construindo e desconstruindo nas nossas relações. Eu sou acadêmico de letras, estou me graduando, estou quase me formando, né? Eu estou no 7º período, tem algumas matérias do 8º também, tem uns estágios do 6º, tem uma bagunça na minha vida nesse aspecto, mas é uma bagunça positiva que já está se ajeitando. Então, por isso, antes de mais nada, eu me caracterizo como um curioso. E por ser curioso, eu estou com vontade de falar com outros curiosos e curiosas. Por isso, esse canal está sendo criado agora. Então, você já pode se inscrever. Você consegue perceber que, pelo próprio nome do canal, Preta Voz, já dá para ter ideia que nós vamos trabalhar aqui. Nós vamos vamos conversar de uma maneira light sobre assuntos voltados à cultura negra, pensando também que cultura é uma palavra relativa, entre aspas, existe um certo relativismo, ela está no aqui, está no agora, está nas relações concretas, é tudo, como dizia o mestre Pastinha, o famoso mestre de capoeira Pastinha, é tudo que a boca come. Então aquilo que eu não consigo definir, eu já posso definir pelo indefinível. E você deve ter reparado também, deve ter observado que eu não preparei roteiro. Então eu fiz esse vídeo, estou fazendo com o objetivo de não ter objetivo, porque eu queria falar. E por ter absorvido certa quantidade de informações, certos conhecimentos, estar absorvendo o tempo todo enquanto eu aprendo com você que está me assistindo, eu já quero fazer esse vídeo principalmente para que eu possa falar, para que eu possa colocar para fora. Afinal, o conhecimento, você não concorda comigo? Ele só é útil quando a gente passa para frente, quando a gente compartilha. Caso contrário, o conhecimento ele fica retido, ele fica como uma matéria orgânica que quando está parada, né, se transforma em algo morto, em algo que não tem função. E até mesmo o conceito de utilidade pode ser questionado. Na República de Platão, que é um livro que eles questionam a utilidade da arte, a utilidade da poesia, eles descobrem que a poesia e a arte, de maneira geral, é inútil. E nós não precisamos encontrar a utilidade em tudo. Então fazer esse vídeo aqui com você, olhando nos olhos, conversando, compartilhando, já é uma maneira de falar, né? Então, falar é tão bom, falar para as pessoas o que a gente pensa, falar para si mesmo e ter essa conversa comigo e com você mesmo, com você mesma. Isso é fundamental, é essencial, esse momento de prazer e de encontro, de reencontro, porque afinal nós já tínhamos nos encontrado de alguma forma, mesmo que indiretamente nós já nos encontramos de alguma maneira. E por falar em cultura negra, eu não quero que esse canal, Preta Voz, seja algo simplesmente ou puramente observando, focalizando nas notícias. Perceba que o tom já muda, agora fica quase que um clima de tensão, suspense. Puramente algo olhando as notícias negativas relativas à cultura negra, a nossa ancestralidade, aos nossos antepassados, a escravidão que foi feita. E a questão da identidade é algo que eu venho trabalhando até mesmo no desenvolvimento do meu TCC, que aliás tem a ver com malandragem, né? A cultura negra tem bastante esse quesito e você já deve estar percebendo que é um assunto que chama a atenção, porque a malandragem é uma palavra polissêmica, não apenas ambígua, porque a própria palavra da etimologia ambígua pode significar duas, né? Mas eu entendo como mais de um sentido, mais de um significado. E eu quero que isso seja visível, seja tangível
nas nossas conversas desse vídeo, por isso eu não preparei um roteiro, por isso eu não quero enfatizar apenas as notícias trágicas, aquilo que a gente já está cansado, saturado de ver nas notícias do cotidiano e das notícias que tratam o continente africano. Por isso, eu quero que você ajude, que você que está me assistindo contribua também com o conteúdo do canal. Traga assuntos, traga sugestões, me indique livros, me indique vídeos, me indique músicas. Eu gosto tanto de aprender com você, porque enquanto eu ensino eu aprendo, né? Afinal, eu estou fazendo esse vídeo para falar, simplesmente para falar. A própria fala é uma espécie de descarga emocional. Nós conseguimos transmitir as nossas emoções e compartilhá-las através da fala. O pensamento e a linguagem, como diz Vygotsky, estão relacionados, eles dependem um do outro, são interdependentes. Como eu via falando, como eu estava seguindo aquela linha de raciocínio, eu volto nela. Nós estamos acostumados com notícias que enfatizam o lado negativo. Vamos pensar apenas, ou melhor, vamos tentar focalizar nesse lado positivo, nesse lado que é tão pouco tratado, tão pouco elaborado e que já estava lá antes mesmo da invasão portuguesa, né, da chegada. Eles chamam de descobrimento português, né? Eu dou risada, é uma espécie de risada de nervoso, porque essas são histórias que contaram pra gente acreditar e continuar a dominação que vem acontecendo antes do ano 1500 mesmo, porque já existiam dominações escravagistas antes do que nós podemos imaginar, né? Todos os povos praticamente, porém esse argumento de generalização, dizer que todos os povos escravizaram, também não é uma justificativa, haja vista que o genocida, agora são palavras que talvez pareçam incômodas, né? Incômodas, mas o genocida que ocupa a cadeira de presidente, ele enfatizou, inclusive antes mesmo de se eleger, que os homens e mulheres escravizados eram culpados, e aí se repete aquele raciocínio antigo da culpabilização da vítima, né? Não é isso que nós queremos, não é isso que eu estou aqui e você também provavelmente está aqui para ouvir e para que a gente consiga, para que a gente tenha momentos felizes, alegres. Então, a nossa ênfase é ressaltar as personalidades, as ênfases que eu quero trazer aqui, as personalidades negras que marcaram e marcam ainda a sociedade, o lado que não é tão visto pela mídia, que não é tão comentado, que talvez seja apenas, que ainda não é nem questão de talvez, porque nas novelas, nos filmes, nos cargos de importância, a porcentagem de negros e negras é muito baixa. Inclusive, entre os atores globais, você pode perceber que existe uma ausência da presença negra, né? Uma ausência da presença, isso é ótimo. Uma espécie de antítese foi fabricada instantaneamente para que você consiga, pelo menos, eu já sei que você está acompanhando, mas para que a gente tenha imagens mais sólidas, mais cristalizadas ao longo dessa nossa conversa, desse nosso diálogo e talvez até debate, que também é importante. Inclusive, como retratado por Kabengele Munanga, um antropólogo, você vai perceber que nós vamos trabalhar conteúdos relativos à psicologia, à antropologia, à linguística, que é mais voltado à minha área. Eu faço curso de letras, como eu comentei. E o antropólogo Kabengele Munanga, um pesquisador bastante renomado, conhecido aqui no Brasil e fora também, ele enfatiza nas primeiras páginas do... Eu vou pesquisar melhor esse livro, posso colocar aqui nos comentários também, aqui na descrição. E ele dá a entender, né, ele deixa bem explícito, para falar a verdade, que antes da dominação dos povos europeus no continente africano, que tem aproximadamente 600 milhões de pessoas em todos os países do continente africano, da África, antes da chegada desses invasores europeus e não negros, era formado o continente, os povos, por bastante alegria, felicidade, serenidade, harmonia. Isso é retratado já nas primeiras páginas desse livro que eu vou deixar aqui para vocês. Inclusive eu quero indicações, como eu falei,
Além de indicações, eu vou mencionar vários textos aqui, eu vou mencionar vários autores e eu posso disponibilizar esses materiais para vocês também. Basta pedir nos comentários, basta você entrar em contato comigo. Ele enfatizava lá nas primeiras páginas a beleza, não apenas aquela beleza pitoresca, aquela beleza que é pintada para que a gente veja a África e o negro como exótico, como aquilo que merece ser retratado de uma maneira quase que caricata, mas aquela beleza real, aquela beleza concreta, verdadeira e sublime que era encontrada na diversidade da natureza, dos povos, das cores vibrantes que a África tem até hoje. Você percebe nas vestimentas, no sorriso das pessoas que lá habitam e que estão aqui no Brasil, porque nós somos filhos de lá também, né? Assim como o Haiti, também outros povos da América Latina, da América Central, nesse caso, são filhos da África. Nós não podemos esquecer as nossas origens, as palavras também, nós devemos bastante ao nosso léxico, ao nosso vocabulário português, que a gente imagina que é português, mas na verdade é brasileiro, né? Como dizem os sociolinguistas, que começou lá com Labov na França, mas aqui no Brasil nós temos vários nomes, vários representantes da sociolinguística que falam que a gente fala o brasileiro, né? Não apenas o português, ou melhor, a gente nem fala, há sociolinguistas mais ortodoxos que falam que nós nem falamos português, porque o português ficou lá em Portugal já, depois da colonização, que veio para cá, muitas línguas, muitos idiomas se misturaram, inclusive o tupi, o guarani, que são raízes maiores e que tem vários dialetos e várias outras línguas dentro daquelas mães, né, daquelas matrizes que formam o nosso imaginário, que formam a nossa realidade. Afinal, a realidade também é feita de discursos, como diz Foucault, Bakhtin. A realidade é discursiva. Nós materializamos, inclusive a minha professora Márcia Andréa dos Santos, ela tem contribuído bastante com a tese dela sobre a pesquisa, aliás, que ela tem feito já faz um tempo, na verdade, nas escolas quilombolas aqui do sudoeste do Paraná e também em escolas indígenas, né? Então ela consegue abordar essas questões da linguagem, da identidade, da etnicidade, da etnia, da cultura, de uma maneira bastante interessante. Para você que gosta de acompanhar esses assuntos, para você que é amante do conhecimento, que é um curioso ou uma curiosa como eu. E ele, o Kabengele Munanga, ele retratava ele conta através desse livro que muitas riquezas, muitos reinos, existiam também cidades-estados, muitos povoados, muitos alimentos, não havia escassez, não como nós vemos hoje nas mídias. Mulheres, homens, crianças, idosos, todos bonitos, todos saudáveis, fortes, compartilhavam histórias, falavam sobre a ancestralidade, cultuavam os seus espíritos antepassados embaixo de grandes árvores. Inclusive a questão da árvore, né, em várias culturas, inclusive na africana tem a baobá, tem a árvore que é também chamada de árvore da vida, né? Elas têm uma simbologia muito interessante. Os símbolos, como diz Bourdieu, eles servem também como uma maneira de manter o poder, de fazer com que as relações e as hierarquias elas se perpetuem, elas permaneçam, ou elas sejam fragilizadas. Controlar os símbolos é uma maneira de perpetuar o poder e também de disseminar preconceitos, infelizmente. E esses símbolos positivos, eles não são ressaltados na mídia, como você percebe, eles não são ressaltados com tanta frequência quanto deveria na escola, no ensino, na educação, com certeza desde o nosso nascimento também, porque como diz Durkheim, né, a escola é talvez, ou melhor, é a segunda instituição social. Ele trabalha o conceito de instituição, né? A instituição perpassa as relações humanas também. A instituição não é simplesmente algo físico, mas também pode ser. A primeira instituição seria a família. A segunda instituição que o ser humano é exposto é a escola. Então na escola nós vemos esses símbolos de uma maneira distorcida pela ideologia dominante, pela ideologia
que distorce esses símbolos e degenera e faz com que eles não representem a realidade. Essas distorções ideológicas, que comenta também a filósofa Marilena Chauí, elas são retratadas no livro O que é a Ideologia, em que ela subverte o conceito de ideologia, né? Como tem pessoas que insistem até hoje, infelizmente. Eu nem deveria estar dando crédito para essas pessoas que não merecem participar nem desse discurso que você está ouvindo e participando agora também, mas o exemplo da escola sem partido tem a ver com a questão ideológica, né? A ideologia seria apenas a ideologia imposta pelos dominantes, pela burguesia. Não é nem interessante tanto falar sobre elite, porque como tem um dos vídeos atuais, aí não é tão antigo não, é bem recente, em comparação à história do tempo, né? Do Luciano Huck e do Emicida, em que os dois têm uma espécie de embate, quase um debate, e o Emicida corrige, né? O Luciano Huck, que é um dos candidatos, talvez para a presidência em 2022, ele corrige o Luciano Huck a utilizar a palavra elite, porque a elite, como diz o Emicida, é algo que representa as melhores, né? Aqueles que são representantes dos melhores nas classes, por exemplo, a Tropa de Elite, né? Se você já assistiu o filme Tropa de Elite, você deve ter visto que eles eram considerados os melhores naquilo que eles faziam, por isso eles eram selecionados para missões especiais, como por exemplo a chegada do Papa, aquelas invasões, aquelas entradas no morro, né? Para defender o povo dos traficantes. Não que a gente vai abordar esse assunto agora, porque é um assunto também complexo, né? As UPPs, a pacificação das favelas, mas também tem relação com o nosso diálogo, porque os assuntos, a realidade, ela não é dividida em caixinhas, ela não é sedimentada, ou melhor, ela não é segmentada, dividida em partes que não se conectam. Pelo contrário, tudo está conectado. E através das conexões, nós vemos que a própria palavra burguesia talvez retome sentidos voltados lá a Marx, ou mesmo que a gente não use tantos filósofos, a gente não precisa pensar em tantos pensadores, tantos autores para ter uma conversa como essa, né? Nós podemos simplesmente usar o nosso bom senso, a nossa intuição, a nossa emoção, que constitui a intuição também, né? E a intuição também é formada pela razão. Como eu falei, as coisas estão conectadas. Quanto mais eu aprendo, quanto mais eu absorvo intelectualmente, mais intuição eu tenho. Então, a emoção e a razão, mais uma vez, elas fazem parte da mesma balança, da mesma relação de igualdade, talvez equidade. Nesse sentido, o termo burguesia talvez seja até melhor utilizável nesse contexto do que elite. Então, a burguesia que ainda domina e que surge com os povos europeus em relações de dominação que permanecem até hoje numa espécie de inércia histórica, né? Numa espécie de movimento que parece não ter fim. E há pessoas também, que agora não me lembro, mas se você souber, deixa aqui nos comentários, faz essa gentileza para mim. Dizem que os primeiros, isso eu ouvi na faculdade, os primeiros anos de todo o país, ou melhor, os primeiros anos depois que um país consegue independência, os primeiros 500 anos, retomando, são assim mesmo. E eu não quero que a gente entenda isso de uma maneira conformista, que aceita tudo, passiva, né? Como tem a imagem no livro Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, em contraposição à Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, que mostra a imagem do negro e do brasileiro como homem cordial, como homem pacífico. Mas o Sérgio Buarque de Holanda ele dá a entender, através da minha interpretação, também com o auxílio de professores da universidade, a professora Clara Franciele, que dizia que o homem cordial tem a ver com cordis. Como assim cordis? É uma palavra que vem lá do latim e significa coração. Então, coração, né, cordis, corda mesmo, o coração ele tem fibras, mas espécies de cordas por ser um músculo, não é verdade? Músculo fibroso. E o homem cordial seria aquele homem que é levado pelo coração, aquele homem que tem um lado passivo, mas que acima de tudo ele é levado pela emoção, ele não se deixa contentar apenas com a razão. Afinal de contas, a razão também é uma espécie de estoicismo, de sofrimento colocado pela religião. E quando eu falo a religião, eu não estou assumindo uma posição ateia, não tem a ver com isso. Até porque a ancestralidade, né,
as questões voltadas à espiritualidade afro-brasileira que permeiam até hoje a nossa sociedade, não deixam de fazer parte do nosso cotidiano, elas são questões profundas também, questões que merecem ser trabalhadas nos vídeos que virão. Então, como você percebe, esse vídeo ele não tinha um roteiro. Eu estava simplesmente com vontade de falar com você. Ainda estou com vontade de compartilhar essas informações que eu venho recebendo. Essas informações que não podem ir comigo para o caixão, né? Que não podem ir comigo para aquele lugar que talvez seja um não lugar. E para que você também possa aproveitar isso, eu decidi fazer esse vídeo. Você pode deixar a sua contribuição, como eu já falei mais de uma vez aqui nos comentários. Você pode se inscrever no canal, ativar as notificações. E assim nós vamos aprendendo um com o outro. Espero que você já deve estar reparando que esse vídeo está se encaminhando para o finalzinho, que você tenha gostado. E ao longo da minha pesquisa também de TCC, que tem a ver com a malandragem dentro de um templo espírita de Umbanda, né? Dentro de um terreiro de macumba, para você que quer palavras mais simples, para você que não gosta de tanta prolixidade de enrolação. Esse meu TCC, esse meu trabalho, ele tem a ver com a entidade Zé Pilintra. Então, eu, por vir pesquisando também o imaginário afro-brasileiro, eu tenho cada vez mais noção, cada vez mais certeza de que as coisas, repetindo, elas estão conectadas e que a gente não tem como dissociar-se, nós não temos como nos distanciar dessa realidade que é presente, que faz parte do aqui, do agora, nas relações do cotidiano, nas relações do dia a dia que são concretas, feitas por eu e você. Por isso, eu me despeço, eu digo um até logo e tchau!